Língua Portuguesa, Gramática, Livro C, Lição 6, Aula 1. Olá, pessoal, tudo bem? E como foi o passeio de vocês? Foram ao Parque Nacional de Aparados da Serra? O que vocês viram por lá? Cachoeiras, andaram de mountain bike, fizeram trekking, arborismo também, que viagem, hein? A Ouro Preto, alguém foi? Viram muitas igrejas? As obras do Aleijadinho? Conheceram o estilo colonial barroco? Na sua cidade, tem igrejas desse tempo? Essa leitura é uma viagem mesmo, não é? Mas ainda tem muito caldo para tirar dela. O Parque Nacional de Aparados da Serra está localizado na Serra Gaúcha. O que significa gaúcha? Isso mesmo, gaúcho são os habitantes do Rio Grande do Sul, as pessoas que nascem lá. É como os mineiros que nascem em Minas Gerais, ou os paulistas que nascem em São Paulo. Mas de onde vem esse nome? Vocês já pesquisaram sobre isso? Pois eu pesquisei e não fui muito bem sucedido. Sabem por quê? Porque existem muitas explicações diferentes sobre a origem do termo. Uns historiadores dizem que a palavra vem de gado. Eram ladrões de gado. Outros dizem que a palavra veio de uma língua indígena. Outros que veio dos habitantes das Ilhas Canárias, que povoaram o Uruguai e depois vieram para o Brasil. Mas o termo que pegou mesmo foi o do vaqueiro com aquelas roupas típicas. O vaqueiro típico dos Pampas. E é assim que as palavras vão se formando e transformando. Serra Gaúcha. Onde fica? Vamos responder com uma frase completa? Boa essa! Vamos ver a frase escrita. A Serra Gaúcha fica localizada no nordeste do Rio Grande do Sul, na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Observem como essa frase está bem escrita. Ela dá dois detalhes importantes que ajudam a localizar. Região de Aparados da Serra, divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina é grande. Como podemos localizar ainda melhor? Dá para perceber melhor onde fica Aparados da Serra? O que podemos acrescentar em nossa resposta? A Serra Gaúcha fica localizada na região de Aparados da Serra, na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Bem perto do mar. Excelente, Alfa! Vamos acrescentar na frase. Agora temos uma ideia muito precisa de onde fica. Observem nessa frase um outro detalhe. Por que temos tantas letras maiúsculas? São os nomes próprios. Serra Gaúcha, Aparados da Serra, estados. Eu acho que eu sei. Acha ou sabe? Eu sei. A palavra estados serve para os dois. O estado de Santa Catarina, o estado do Rio Grande do Sul. Tem que ser maiúscula. A explicação está muito boa. Gostei. Aprendemos como dar uma informação com precisão. Todos os detalhes importantes. A serra fica numa região. A região fica numa divisa de dois estados. E indicamos o local da divisa, perto do mar. Lembram-se da pergunta? A palavra-chave é localizado, o local. Indicamos o local com bastante precisão. Hoje nós vamos fazer uma brincadeira. Vai aparecer um mapa e um estado. E vocês vão dizer o nome da pessoa que nasce nesse estado. O Alfa e o Beto vão responder.
O seu desafio é responder antes deles. Todos prontos? Acreano. Baiano. Capixaba. Mato Grossense do Sul. Paraibano. Potiguar. Barriga Verde. Catarinense. Vocês estão craques, sabendo tudo sobre os adjetivos pátrios. E por que usamos a palavra adjetivos pátrios? Isso mesmo. Pátrios vem de pátria, o lugar onde nascemos. Na verdade, cada um de nós tem pelo menos 3 adjetivos pátrios. Por exemplo, eu nasci no Rio de Janeiro. Então, Brasil brasileiro, estado fluminense, cidade carioca. E aposto que é Flamengo também. É verdade. Sou fluminense de nascimento, nasci no estado do Rio de Janeiro, mas sou Flamengo de coração. E você? Você conhece o adjetivo do seu estado? Do seu município? Agora vamos fazer outra brincadeira. O que esses estados têm em comum? Exatamente. Os adjetivos pátrios terminam em ano. Agora vejam esse mapa. O que eles têm em comum? Exato. Os adjetivos pátrios terminam em ense. Vocês se lembram dos nomes? Amapaense, amazonense, cearense, maranhense, mato-grossense, mato-grossense do Sul, paraense, paranaense, piauiense, fluminense, rondoniense, roraimense, tocantinense, brasiliense. E como eu sei que tem gente de todos os estados participando desta aula, vou dar mais uma informação importante. Nesses 4 estados podemos usar qualquer uma dessas formas. Bahia, baiano, baiense. Sergipe, sergipano, sergipense. Alagoas, alagoano, alagoense. Rondônia, rondoniense, rondoniano. Agora vocês já podem cumprimentar seus amigos de todo o Brasil usando os adjetivos pátrios corretos e podem localizar os estados em que eles moram no mapa. Adjetivo pátrio ou gentílico. É verdade, essas palavras significam a mesma coisa. O gentílico de Roraima, roraimense. E o gentílico de quem nasce no Distrito Federal? Isso mesmo, brasiliense. Por hoje já aprendemos muito sobre adjetivos pátrios ou gentílicos. Vou dar um exemplo. Eles são os meus 2 alunos. Tá falando da gente, né, professor? Eles são os meus 2 alunos. A palavra eles se refere a qual palavra? Isso mesmo, alunos. Os meus 2. Essas 3 palavras se referem a qual palavra? Alunos, isso mesmo. Espertos, amáveis. Essas palavras, espertos, amáveis, se referem a qual palavra da frase? Alunos, alunos espertos, alunos amáveis, igual a gente daqui. O Alfa e eu somos os melhores alunos desta turma. Ah, Beto! Mas vamos ver quais palavras ficaram de fora da frase? Só essas 2 palavras ficaram de fora.
Só elas não se relacionam com o substantivo alunos. A palavra são é o verbo e a palavra e está ligando duas palavras. Ela é da classe das conjunções. Conjunção que junta, coloca junto, liga. Observaram como as palavras da frase giram em torno do substantivo? Vamos examinar agora a frase do Beto. Qual é o verbo? Somos. Qual é o sujeito? Alfa e eu. A palavra eu é um pronome, está no lugar de outro nome, o nome do Beto. O Alfa e eu somos os melhores alunos desta turma. E as outras palavras, o que elas dizem do Alfa e do Beto? Sujeito. Todas elas se referem ao sujeito, que é a palavra mais importante. Melhores alunos da turma. Viram como essa gramática na palma da mão do final do livro tem muita coisa para nos ensinar? A gente começou a falar do sujeito e verbo e foi longe, para lá dos aparados da serra, não é mesmo? Mas ainda temos mais um pedacinho de informação para lembrar. O sujeito pode estar exposto na frase ou oculto. Oculto significa escondido. Exemplos: eu fui ao passeio. Fui ao passeio. Na segunda frase, nós sabemos qual é o sujeito. Eu fui ao passeio. Significa que eu fui ao passeio. Pode tirar a palavra, não precisa para dar sentido. Alfa e eu somos os melhores alunos desta turma. Qual é o sujeito desta frase? Isso mesmo, são dois sujeitos, um tal de Alfa e um tal de eu. O tal de Alfa nós conhecemos. E quem é esse eu? Esse eu sou eu, o Beto. O Alfa e o Beto. O sujeito é representado pelos nomes. O Alfa e eu. O sujeito é representado pelo nome ou por um pronome. Eu. Fui ao passeio. Fui ao passeio. E aqui? Como fica o sujeito? Sujeito oculto. Eu fui ao passeio. Isso mesmo. Existe o sujeito exposto na frase, o sujeito escondido ou oculto e o sujeito representado por um pronome. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes são outra classe de palavras. Eles substituem o nome. Estão vendo essa parte chamada pronome? Os pronomes substituem os nomes. Nome e substantivo é a mesma coisa. Puxa, professor, mas tem pronome de muitos tipos. Isso mesmo. Pronomes reflexivos, pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos e os pronomes pessoais. Aí vocês encontram eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes ficam no lugar do nome. São substitutos, para evitar a repetição. Eu e ele, igual a nós. O Alfa e o Beto, igual a eles. E por falar em repetição, vamos examinar esse exercício 10? Ele vai nos dizer mais alguma coisa importante. Use mais ou por isso para juntar as frases abaixo. Para ficar mais agradável, evite repetir o sujeito. Vocês entenderam o enunciado? Entenderam o que é para fazer? Vamos devagar, para ficar bem entendido. Nós vamos usar as palavras mais ou por isso para juntar as frases. Além disso, vamos evitar de repetir o sujeito. Duas coisas. Vamos ver o primeiro exercício. Ontem nós saímos tarde. Hoje nós vamos sair cedo.
E como vamos juntar? Ontem nós saímos tarde, mas hoje nós vamos sair cedo. Ontem nós saímos tarde. Hoje nós vamos sair cedo. Ontem nós saímos tarde, mas hoje nós vamos sair cedo. Tem uma coisa certa e uma coisa errada. Uma coisa que ficou faltando. Na verdade, não ficou faltando, ficou sobrando. Vamos reler o comando? Para ficar mais agradável, evite repetir o sujeito. Ontem nós saímos tarde, mas hoje nós vamos sair cedo. Ups! Falha nossa. Vai ficar assim. Ontem nós saímos tarde, mas hoje vamos sair cedo. Muito bem, Alfa. Nós saímos tarde, mas hoje vamos sair cedo. Cortamos a palavra repetida. Não precisamos dela. Fica mais Agradável. Repete menos. Observem as 3 respostas. Elas estão certas. Mas qual está mais leve? Joana demorou a sair. Joana perdeu o ônibus. Joana demorou a sair, por isso perdeu o ônibus. Esta é a única forma de evitar a repetição. Mas e se não precisarmos usar as palavras mais ou por isso? Podemos tornar essa frase ainda mais curta e agradável? Vamos tentar? Esta seria uma maneira. Mas temos 2 frases. A regra é juntar. Joana demorou a sair. Joana perdeu o ônibus. Joana demorou a sair. Perdeu o ônibus. Então vamos tentar assim. Joana demorou a sair. Joana perdeu o ônibus. Joana demorou a sair. Perdeu o ônibus. Observaram como eu li? A leitura ajuda a compreensão, não é mesmo? Nem preciso dizer por isso. Demorou a sair? Perdeu o ônibus. Demorou? Dançou. Vamos ver como podemos fazer com essa frase? Os turistas acordaram tarde. Os turistas chegaram a tempo. Os turistas acordaram tarde. Os turistas chegaram a tempo. Os turistas acordaram tarde, mas chegaram a tempo. Mas é a única palavra que serve para manter o sentido. Opa! Aqui nós temos um problema diferente. Carlos gostou de Ouro Preto. Carlos voltará a Ouro Preto. Repete Carlos e repete Ouro Preto. Isso mesmo, Alfa. Repete as 2 palavras nas 2 frases. Vamos ver como vocês pensaram? Boas soluções. Carlos gostou de Ouro Preto, por isso voltará. Correta. E seguiu a regra. Agora vamos ver as 2 outras frases. Carlos gostou de Ouro Preto. Voltará. Carlos gostou de Ouro Preto. Voltará lá. Carlos gostou de Ouro Preto. Voltará. Frase correta, mas não usou nem a palavra mais, nem a palavra por isso. Mas ficaria boa frase. A outra também ficou muito boa. Carlos gostou de Ouro Preto. Voltará lá. Muito bem. Boas ideias. Por isso, vamos em frente. Notaram o por isso? Vamos agora voltar para o exercício 9, letra C. Pede para reescrever uma frase. Vou ler a frase como está no exercício. Kiko e eu viajamos juntos. Kiko e eu iremos para a fazenda. Lá, Kiko e eu andaremos a cavalo e Kiko e eu nadaremos no rio.
Kiko e eu também colheremos laranjas e mangas no pomar. Kiko e eu adoramos saborear as frutas colhidas no pé. Deu para notar o problema, não deu? Onde está o problema? Na repetição do Kiko e eu. Exato, Alfa. No exercício diz: reescreva o texto abaixo para tornar sua leitura mais agradável. Vamos ver como podemos fazer? Kiko e eu viajaremos juntos. Iremos para a fazenda onde andaremos a cavalo e nadaremos no rio. Colheremos laranjas e mangas no pomar. Adoramos saborear as frutas colhidas no pé. Que tal? Flui bem, não é mesmo? Não há repetições. A leitura fica bem mais agradável. Vamos ver o que aconteceu com o texto original? Como foi feita essa reescrita? O que vocês notam só de comparar os dois quadros? Um é menor do que o outro. 2 linhas a menos. Passou de 7 para 5 linhas. Está menor. Exato. Agora vamos examinar os cortes. Observem o que cortamos. Ficou óbvio, não é mesmo? Cortamos todas as repetições do Kiko e eu. Bastou dizer uma vez. Cortamos a palavra também. E o que fizemos para o texto ficar agradável, além de cortar? Como fizemos as emendas? Observem, colocamos uma vírgula e unimos as frases 2 e 3. Isso. Só isso. Tesoura e uma vírgula para cortar. Viu como é simples? Uma operação cirúrgica. Corta e emenda. Fica muito mais agradável. Vejam por que é importante a gente rever nossos trabalhos antes de passar a limpo? Antes de entregar para o professor? Sempre é possível ficar mais enxuto, mais agradável, mais elegante. E claro, quando vamos ler, também podemos valorizar o texto. Observem como eu vou valorizar esse texto com a minha leitura. Kiko e eu viajaremos juntos. Iremos para a fazenda, onde andaremos a cavalo e nadaremos no rio. Colheremos laranjas e mangas no pomar. Adoramos saborear as frutas colhidas no pé. Ficou muito agradável, bonito e elegante, não foi mesmo? Por isso temos de treinar sempre. Bom, a gente pode parar por aqui hoje. Vamos fazer um resumo do que aprendemos de mais importante? Resumo da aula. Que aula nossa de hoje, hein? Aula não. Foi uma viagem. Começamos nos Aparados da Serra. Viajamos por todos os estados do Brasil. Conhecemos e revimos os adjetivos pátrios. Aprendemos que eles também se chamam gentílicos. Essa foi a primeira viagem. A segunda viagem foi sobre os pronomes. Nós aprendemos muita coisa sobre eles. Eles ficam no lugar do nome. Eles podem substituir o nome. Alfa vai fazer o dever. Ele vai fazer o dever. Eles podem aparecer ou não aparecer. E vimos como isso pode tornar a leitura das frases mais agradável. E a terceira viagem, fomos lá no país da gramática, não é mesmo? Lá nós aprendemos que a frase é a menor unidade do discurso. A frase é formada por palavras. A palavra mais importante da frase é o verbo. O verbo indica a ação. A segunda palavra mais importante da frase é o substantivo. Cada palavra da frase pertence a uma classe e exerce uma função. A maioria das palavras da frase se refere ao substantivo. Substantivo também é chamado de nome. O pronome substitui o nome.
Muita coisa para um dia só. Vamos ao nosso dever de casa? Dever de casa. Dever de casa. Livro C, página 73, exercícios 11 e 12. Até a próxima. Quero ver todos aqui, hein? Nada de pronome no lugar do nome. E nada de sujeito oculto. Combinado?